Olá pessoal, tudo beleza? Meu nome é Leonardo, este é o canal Livros e Leituras. Eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre o segundo episódio da série Escritores que Marcaram a Minha Vida. Tá? No primeiro vídeo eu falei sobre os primeiros autores que apareceram na minha vida: Machado de Assis, Shakespeare, Fernando Pessoa, Dostoiévski, Guimarães Rosa. Agora eu vou apresentar para vocês outros 5 escritores que marcaram profundamente a minha vida. Quando eu estou falando marcaram, gente, minha vida praticamente assim deu uma guinada, uma virada depois que eu conheci esses autores, mudaram a minha forma de ver o mundo e de compreender muitas coisas. E também são escritores que me acompanham aí durante muitos anos. Eu até hoje tento ler tudo que eu encontro do Guimarães, tudo que eu encontro do Machado, tudo que eu encontro do Dostoiévski, tudo que eu encontro do Fernando Pessoa, eu vou tentando ler, tá? Eu não deixo passar nada do Shakespeare, livros sobre, eu tento conhecer também. Agora eu vou apresentar para vocês mais 5 escritores que marcaram profundamente a minha vida. Antes de apresentar, esses escritores são de não ficção, nenhum deles é de ficção. Todos são de não ficção, tá? Depois que eu saí da faculdade de letras, eu fui fazer também, passei um tempo estudando filosofia na Universidade Metodista de São Paulo, na Unesp. Então, durante algum período da minha vida, eu deixei um pouco os livros de ficção de lado e fui ler filósofos, né? Procurar conhecer livros de filosofia, tá? Na época da faculdade de filosofia. Então eu vou apresentar para vocês agora filósofos. Filósofos que marcaram. Às vezes a câmera dá uma tremida assim, é porque eu bato aqui, o negócio balança. Que eu não tenho câmera super top. É o celular que eu uso para fazer ligação, é o celular que eu uso para gravar. A pobreza que chegou e baixou e ficou. Mas vamos lá. Faz parte da precariedade do canal e é isso aí que é da hora. Vamos lá. Os autores que marcaram profundamente a minha vida na não ficção. Primeiramente, o primeiro autor que eu conheci, isso antes da faculdade de filosofia, ninguém entra na faculdade de filosofia sem ter interesse pela filosofia. Você já tem que ter lido alguma coisa, conhecido alguma coisa. E o primeiro filósofo que eu tive contato assim que eu comecei a ler, porque me sugeriram e disseram que era um escritor mais fácil, mais leve, foi esse cara aqui, o filósofo francês Michel de Montaigne, tá? Aqui eu tenho o volume 1 dessa coleção dos pensadores, tá? O volume 1 dos ensaios do Michel de Montaigne. Esse livro aqui são ensaios, tá? Então tem aqui, ó. Todo mundo já conhece o Montaigne, porque ele escreveu essa obra aqui, que são, acho que é a única obra que ele escreveu, né? Claro que é a única obra, que são os ensaios. Então, os ensaios do Montaigne marcaram profundamente a minha vida. Os ensaios do Montaigne vieram assim e ficaram na minha vida. Eu nunca deixei de ler Montaigne, gosto muito do Montaigne até hoje, não leio com toda frequência, por quê? Porque além dessa edição da coleção Os Pensadores, do Michel de Montaigne, eu li também já em outras edições, como a da Martin Claret, eu já li os ensaios do Montaigne naquela edição, li também os ensaios do Montaigne na edição da Martins Fontes, então eu já li os ensaios do Montaigne em várias edições, né? Pelo menos os ensaios do Montaigne, os 2 volumes, ou quando sai um volume só, volume único, eu já li pelo menos os ensaios do Montaigne umas 3 vezes. Nessa edição que eu tenho certeza, né? Nessa edição dos Pensadores, na edição da Martin Claret e na edição da Martins Fontes, tá? Aí, qual o segundo escritor que entrou na minha vida? Depois que eu conheci o Montaigne, qual outro filósofo, qual outro pensador que entrou e marcou profundamente a minha vida? Gente, é difícil falar, porque eu já li quase tudo que eu encontrei em português desse cara, né? E em inglês também, mas em francês também, mas aqui eu encontrei quase tudo eu já li. Não li a obra completa, porque é muito. A obra do Nietzsche já entreguei. A obra do Nietzsche é muito grande. Tá? Aqui eu tenho esse livro que eu já li 6 vezes, que é o Assim Falava Zaratustra. Tá? Algumas edições traduzem como Assim Falou Zaratustra, outras como Assim Falava Zaratustra, não importa. É um livro para todos e para ninguém. Nietzsche entrou na minha vida no momento de instaurou uma crise, né, de fé, já falo logo, e também me ajudou a superar uma crise de fé durante o período da minha vida, porque o Nietzsche é um autor extraordinário. Eu não vou entrar em muitos detalhes em relação assim à filosofia do Nietzsche, mas do Nietzsche eu já li, gente, tudo que eu encontrei em português. Da tradução
da tradução que saiu pela Companhia das Letras, eu já li Humano Demasiado Humano, umas 2 vezes, 3 vezes, A Gaia Ciência, que é um dos que eu mais gosto, Além do Bem e do Mal, A Genealogia da Moral 2 vezes, o o Et Homo, pelo menos umas 3, que é o livro mais louco. Ali Nietzsche ele é doido. Nietzsche ali tá louco, 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 louco. Parece que bebeu e foi escrever o Et Homo. O Esse Homo, né? Outras pessoas dizem assim. Então, além desses livros, eu li também do Nietzsche um livro de aforismos e li também A Nascimento da Tragédia. Gente, eu fui lendo. Tudo que eu encontrei do Nietzsche eu fui lendo. E tudo que eu podia. Aurora li também e Vontade de Poder. Então eu li muitos livros do Nietzsche. Praticamente tudo que eu encontrei aqui, tudo que fui encontrando eu fui lendo. Não li a obra completa do Nietzsche. A obra dele é muito grande. Tá? Então Nietzsche, sem sombra de dúvida, o Friedrich, não sei se é assim que se pronuncia. Se houver alguém que domina o alemão, indica aí, viu? Diz aí. É o Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche é um autor que marcou profundamente a minha vida. Não tem como eu falar muito dele. Eu poderia fazer um vídeo só falando sobre ele. E eu acho que é um dos escritores mais mal compreendidos que nós temos assim. Porque as pessoas leem Nietzsche, primeiro porque é modinha, todo mundo gosta de ler, enfim, independente da razão. Muitas pessoas leem Nietzsche e acham que está entendendo Nietzsche. Gente, Nietzsche é um autor muito difícil para entender. Ele escreve por aforismo, ele escreve textos curtos, há texto que ele escreve no começo e depois ele vai tratar aquele mesmo assunto de outro ponto de vista, de uma outra forma lá no final, e depois lá no meio tem uma outra consideração que precisa ser entendida para compreender os outros dois. Então assim, você precisa quebrar mesmo a cabeça para entender Nietzsche, tá? Não quer dizer que eu entendi Nietzsche, mas é um autor que vale muito a pena se dedicar. E hoje eu não leio mais Nietzsche como eu lia, porque eu mudei um pouco o meu rumo de pensamento, a minha forma de ver o mundo. Então já Nietzsche não leio como eu lia antigamente. Eu leio Nietzsche hoje de acordo com necessidades específicas para encontrar algumas coisas também específicas, tá? E aí tem um caso que agora eu tenho que falar de um livro que eu li, eu não lembro aqui o título do livro, nem o autor. Mas eu li um livro sobre o Nietzsche, depois eu posso procurar e deixar aí no box de informação. Eu li um livro sobre o Nietzsche que falava, e tinha um capítulo que ele falava sobre a relação entre Nietzsche e Kierkegaard. O Søren Kierkegaard, o filósofo teólogo dinamarquês. E eu fiquei impressionado, porque em um dos momentos do texto ele diz que um filósofo, um pensador que se aproxima muito do Nietzsche, também no século XIX, é o Kierkegaard. E eu achei um absurdo, porque tudo que eu tinha ouvido sobre Kierkegaard, ele que era um pensador cristão, ali conservador, ou sei lá se é conservador, mas um pensador cristão, com muita fé assim tal, e Nietzsche não tem fé em ninguém. Nietzsche é um cara que, né, quem conhece minimamente Nietzsche sabe que ele pensa sobre Deus. E eu sabia minimamente que o Kierkegaard pensava sobre Deus, mesmo não tendo lido Nietzsche, o Kierkegaard, mas ouvido a respeito. Eu falei, eu achei, não é possível, um cara falar que o que mais se aproxima do Nietzsche seria o Kierkegaard do século XIX. Hoje eu não sei se eu concordaria que os dois autores são muito parecidos. Mas eu conheci através desse cara, ele me apresentou o Søren Kierkegaard, esse filósofo dinamarquês. Tá? O Kierkegaard, eu tenho esse livro dele aqui, que é o The Works of Love. Essa edição é em inglês, da Harper Perennial Modern Thought. É o Obras do Amor. Tem tradução em português pela editora Vozes, desse livro, As Obras do Amor. E aí que tá, Kierkegaard veio para marcar profundamente a minha vida. Na época da faculdade de filosofia, eu até pensei em fazer um TCC em Kierkegaard. Eu falei, cara, eu acho que eu vou estudar esse cara aqui. E aí comecei a ler tudo que eu podia encontrar do Kierkegaard. Aí li, além das Obras do Amor, Obras do Amor, eu li Migalhas Filosóficas, li um livro que esse livro marcou demais minha vida, que é o Temor e Temor, Temor e Tremor. Temor e Tremor. Onde ele fala sobre Abraão. Li também o Diário de um Sedutor, que é um livro doidinho. E li também o Desespero. Como é que é? O Desespero Humano. Né? Que não é. Existe todo um debate sobre esse título, mas porque é A Doença para a Morte. Né? A Doença para a Morte. Do Søren Kierkegaard. Li outros livros dele também, gente. Eu não sei se vou lembrar aqui não, viu? Mas eu sei que eu li
outros livros dele. Spiritual Writings, que é uma coleção de escritos dele, são textos bem curtinhos também, bem aforísticos. São aforismos assim sobre questões ligadas à espiritualidade, mas sempre de um ponto de vista filosófico, tá? Então, Soren Kierkegaard, o terceiro autor que entrou e marcou profundamente a minha vida. Outro autor que entrou na minha vida, um pensador, esse pensador é cristão. Aqui nós temos dois pensadores não cristãos, que é o Montaigne e o Nietzsche, e tem dois pensadores cristãos, Soren Kierkegaard e Blaise Pascal. Gente, essa coleção, esse livro aqui chamado Pensamentos, tá? Esse livro aqui são os pensamentos do Blaise Pascal. Então, Blaise Pascal, o Pensées, né? Os Pensées do Pascal entraram, ficaram, marcaram, mudaram completamente minha forma de ver o mundo, ver as coisas. Esse livro do Pascal é, sem sombra de dúvida, um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida. Pascal também escreveu outros livros, tá? Ele escreveu um livro sobre a graça, escreveu uma série de outros livros, tá? Mas esse livro aqui, em especial, é uma síntese assim daquilo que eu admiro em Pascal, tá? Os pensamentos do Blaise Pascal. Já li também umas 4 vezes na edição, em várias edições diferentes, tá? Mas não consegui encarar ele em francês, ele é meio complicado no original. Mas enfim, porque é um francês também bem antigo, né? E Pascal, quarto autor que entrou assim, marcou profundamente a minha vida, tá? Depois desse daqui, o outro escritor que entrou e marcou minha vida profundamente foi o último grande pensador assim, cristão e filósofo também que eu procurei conhecer e eu fiquei completamente apaixonado, é o Paul Tillich, tá? O Paul Tillich, alguns chamam de Paul Tillich, né? Alguns chamam de Paul Tillich. O Paul Tillich, ele é um teólogo alemão, teólogo e filósofo alemão, tá? E que saiu durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, foi para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos ele escreveu tudo que tinha que escrever. Já tinha escrito alguma coisa na Alemanha, de cunho meio marxista, etc. Mas o Tillich ele sempre foi associado à filosofia existencialista, né? Era um leitor de Albert Camus. O Tillich leu Shakespeare dentro do campo de concentração. Então, assim, algumas coisas assim, tá? Mas, enfim, Tillich entrou e marcou profundamente a minha vida. Do Paul Tillich que eu li Dinâmica da Fé, A Coragem de Ser, a Teologia Sistemática dele, li 2 vezes, o The New Being, The Eternal Now, e o My Search for Absolute, são todos livros do Tillich. Esses livros em inglês não estão traduzidos em português até hoje. É impressionante como o Brasil é atrasado em tradução, tá? Eu fico impressionado. O Brasil demora muito para traduzir muita coisa. Então, do Tillich, além desses livros, eu li também uma coleção de ensaios, de texto curto do Tillich, que saiu pela editora Sinodal. Li quase todos os sermões que o Paul Tillich pregou, né? E tem livro também desses sermões. E tem um outro livro do Tillich, que eu não lembro aqui o título, que ele discute a situação, The Religion Situation. Ele discute a situação da religião contemporânea dele lá, né? E é um livro extraordinário, tá? Tem capítulos sobre arte, capítulos sobre estética em geral, e extraordinário. Pois então, gente, esses são... Deixa eu tirar aqui para não cair. Esses são os 5 autores que eu decidi apresentar para vocês nesse segundo vídeo, tá? Montaigne, Nietzsche, Kierkegaard, Pascal, Paul Tillich, tá? Além desses autores, ainda eu vou fazer um terceiro vídeo. Nesse último vídeo eu vou apresentar para vocês os últimos escritores que foram aparecendo na minha vida, tá? Então, resumindo, primeiro autor que entrou na minha vida, Machado de Assis. Depois, Machado de Assis, Shakespeare, Dostoiévski, Fernando Pessoa, Guimarães Rosa, Montaigne, Nietzsche, Kierkegaard, Pascal e Paul Tillich. Faltam ainda 5 que eu vou falar no próximo vídeo. Nesse próximo vídeo vão aparecer escritores de ficção e de não ficção, tá? E vou falar sobre os últimos escritores que eu conheci, tá? E que marcaram profundamente a minha vida. Até o próximo vídeo. Tchau!